O ser humano possui certa tendência ao pensamento maniqueísta. Não à toa, pois é bastante simplista, tentador e acessível, estabelecer a natureza do mundo sob dois pontos de vista antagônicos e irreconciliáveis, ou seja, o bem e o mal. Segundo uma das principais pregações dessa filosofia religiosa, fundada por Maniqueu no século III, os dois lados se encontram em conflito constante, com a humanidade se posicionando no meio e devendo ser motivada a escolher pelo lado virtuoso, representado pela luz, rejeitando assim um caminho pecaminoso das trevas. Essa dicotomia se faz presente em diversas lendas, fábulas e histórias de ficção modernas, que estabelecem lados bem definidos, cada um comumente representado com a figura do herói e do vilão, respectivamente. O primeiro costuma assumir o papel de protagonista, a força motriz da história, que possui ou desenvolve um senso de justiça pautado em valores como honestidade, compaixão e honra. Já o segundo tende a ser classificado como antagonista, sendo um maior obstáculo a ser derrubado pelo herói antes de seu amadurecimento total, e responsável por atos reprováveis que disseminam ideais distorcidos como ambição, egoísmo e perversidade. Por mais que personagens heróicos sejam predominantemente detentores do protagonismo em narrativas clássicas, na era moderna estamos presenciando uma mudança de paradigma, com figuras altruístas e de índole incorruptível, dando espaço para indivíduos falhos, cínicos e propensos à violência, seja esta justificável ou não. Personagens com tais traços de personalidade têm conquistado o público e dando origem a anti-heróis, ou até mesmo vilões aclamados e eternizados na cultura popular. Exemplares famosos dessa tendência vão desde a tragédia de Darth Vader na longeva saga Star Wars, à corrupção do poder em Light Yagami na aclamada obra nipônica Death Note, e mais recentemente na cruzada messiânica de Thanos, ao longo do universo cinematográfico da Marvel, que atingiu seu ápice no filme Vingadores Guerra Infinita. Criado nos anos 70 pelo quadrinista Jim Starlin, Thanos é um lorde da guerra oriundo do planeta Titã, que ao longo de sua vida desenvolveu uma personalidade niilista e obcecada pela morte, chegando até mesmo a manifestar uma paixão obsessiva pela mesma, em sua versão corpórea, criada pela Marvel. Tal obsessão o motivou a reunir, por meio de uma manopla, as Gemas do Infinito, artefatos poderosíssimos que representam cada aspecto da existência. Detendo o poder dessas gemas, Thanos exterminou metade dos seres vivos no universo para impressionar a morte, sendo estes eventos retratados em um dos arcos mais famosos dos quadrinhos e posteriormente dos cinemas, a Saga do Infinito. Com a personagem morte ausente da adaptação cinematográfica, os realizadores deixaram de lado a trama romântica dela com Thanos e tornaram sua busca pelas gemas, aqui chamadas de Joias do Infinito, em uma jornada para a salvação do universo, segundo a visão genocida e insana do Titã Louco. De acordo com o vilão, para impedir que o mesmo que aconteceu em seu planeta se repita. Acreditando ser seu destino resguardar toda a existência do excesso populacional, Thanos então parte em busca das 6 Joias do Infinito para reuni-las em sua manopla e assim com um mero estalar de dedos conseguirá alcançar seu objetivo. No entanto, Thanos não estava contando com a presença de meta-humanos, criminosos galácticos, deuses nórdicos, magos supremos, um soldado veterano e um playboy milionário em seu caminho para impedir a erradicação de metade da vida existente por todo o universo. Tais indivíduos, em sua maioria oriundos de um singelo planeta chamado Terra, formam um grupo conhecido como Vingadores, que já enfrentaram diversos perigos ao longo de sua existência, mas que encontraram em Thanos uma ameaça como nenhuma outra antes. Um dos principais aspectos que se sobressaem no MCU é a consistência de seus filmes. Cada novo título complementa o anterior como uma pequena parte de um gigante quebra-cabeças, onde cada peça desde o Homem de Ferro de 2008 até Vingadores Ultimato em 2019 preparava a revelação de seu maior antagonista. O planejamento foi extremamente bem sucedido e Thanos não apenas se consolidou como um dos maiores vilões do cinema recente, mas ainda foi capaz de roubar o protagonismo em Guerra Infinita por inúmeros fatores. Com a grande maioria dos heróis tendo sido apresentados anteriormente e recebendo seus próprios filmes, não havia mais necessidade de introduções, a não ser a do próprio vilão. A questão enfrentada pelos diretores Anthony e Joey Russo era criar interações convincentes e inusitadas de personagens como Tony Stark, Stephen Strange, Peter Quill e T'Challa, enquanto estes tentavam entender a gravidade da situação e a necessidade de se unirem em uma causa comum, enquanto o antagonista seguia em sua missão. Devido a isso, os super-heróis pouco apresentam novidade em suas personalidades e dilemas, bastando apenas o carisma de seus intérpretes e com cada personagem apenas reagindo às investidas do antagonista. Em contrapartida, Thanos, após recorrentes participações sutis e misteriosas em filmes anteriores, aqui finalmente tem espaço para brilhar e mostrar a que veio, e melhor ainda, justificar a sua presença e a enorme expectativa de sua chegada. Diferente do arquétipo clichê e repetitivo do vilão megalomaníaco que quer dominar o mundo, o Titã não deseja o poder por motivos gratuitos, mas sim para garantir a longevidade do universo por meio das escolhas difíceis que somente ele tinha determinação para tomar. Sua jornada, por mais distorcida e equivocada que sejam as motivações, é a que possui o desenvolvimento de personagem mais substancial ao longo do filme, com seu passado sendo apresentado através de pistas e referências visuais bem alocadas ao longo da narrativa, assim como a apresentação de sua personalidade, resoluta e firme em momentos calmos, alternando para a selvageria em cenas de conflito.
Além disso, sua força de vontade era tamanha que não apenas lhe permitia sacrificar centenas de milhares de vidas inocentes em prol de sua missão, mas também daquela que era o seu vínculo mais precioso em vida, a sua filha adotiva Gamora. Ao longo dos filmes dos Guardiões da Galáxia, descobrimos um pouco sobre a infância da personagem e de sua irmã Nebula, criadas por Thanos após este dizimar boa parte da raça da primeira. Embora para Gamora, o seu suposto pai, a havia criado para ser apenas uma guerreira perfeita em seu exército, o amor paterno do Titã era genuíno, capaz até mesmo de levar às lágrimas um ser tão poderoso e impotente como ele, ao estar diante do maior sacrifício que já teve que fazer para obter a Joia da Alma. Entretanto, este não foi o único momento em que Thanos demonstrou emoções humanas em sua jornada. Mesmo tendo matado Loki, Heimdall e Visão ao longo do filme, o mesmo só o fez quando provocado ou quando estes se tornaram empecilhos para sua missão, como foi o caso do primeiro, que tentou esfaqueá-lo de surpresa após enganá-lo, e do último, que era portador da Joia da Mente. Mesmo quando enfrentou o Homem de Ferro em Titã e o feriu gravemente com sua própria lâmina, uma vez que o Doutor Estranho concordou em lhe entregar a Joia do Tempo, Thanos poupou a vida de seus adversários e apenas rumou em direção à Terra, para recolher a última peça para sua manopla. Se de fato fosse um mero vilão isento de valores, como Misericórdia, teria destruído todos no ato, com o poder da manopla quase completo. Com tais fatos postos em xeque, é inegável que Thanos é a grande estrela de Vingadores Guerra Infinita. Após 10 anos de preparação, ao longo de 18 filmes, o Titã fez sua estreia triunfal e não apenas foi capaz de derrotar todos os Vingadores ao concluir sua missão com um fatídico estalar de dedos, como ainda roubou os holofotes para si com o melhor desenvolvimento de personagem ao longo do filme, sendo com mérito o verdadeiro protagonista da história. Feliz ou infelizmente, o mesmo não ocorreu em Vingadores Ultimato. Por razões compreensíveis, na conclusão da saga do infinito, era chegada a hora da revanche. Não havia mais oportunidades para medidas preventivas. Era o momento de vingar o universo pelas vidas perdidas. Com isso, o foco foi devolvido aos super-heróis, que após um início propositalmente anticlimático para consolidar suas derrotas, precisavam se reunir para uma última investida em busca da reversão dos trágicos acontecimentos do filme anterior. Devido a isso, Thanos passou a assumir um papel mais convencional como vilão de filmes baseados em histórias em quadrinhos. Ao invés do indivíduo que julga estar fazendo o que é certo e o que foi destinado a fazer, na conclusão da saga, sua condescendência dá lugar à fúria implacável contra aqueles que arruinaram seus planos de uma realidade utópica. Não havia mais razão para Thanos manter o mínimo de compreensão e misericórdia. Agora só havia um impulso de destruir todos que se colocassem em seu caminho. Tudo isso então culminou no embate cataclísmico no clímax de Ultimato, que, como já é sabido por todos, foi encerrado com a derrota do Titã Louco e com a despedida heróica daquele que iniciou todo o universo cinematográfico da Marvel. Ainda assim, em Vingadores Guerra Infinita, tivemos uma amostra de quando um vilão consegue se destacar ao ponto de ser o legítimo protagonista da história, conseguindo convencer boa parte do público acerca das razões que motivaram seus atos. Não à toa, por mais trágico que tenha sido o encerramento desse filme, com o genocídio de metade da vida no universo e de nossos heróis favoritos, a visão final de um Thanos exalando alívio e orgulho por ter concluído sua missão é um motivo, ainda que não totalmente justificável, de se sentir admiração por seu esforço e obstinação. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.